e tivemos, de um lado, os membros da atual gestão e, de outro, os membros indicados pelo candidato eleito. De maneira muito sintética, eu preciso registrar a firme determinação do prefeito Arthur Neto no sentido de vamos lá recomeçar. Eu preciso registrar a firme determinação do prefeito Arthur Neto no sentido de promover e proporcionar maior transparência possível de todos os aspectos normativos, financeiros, contábeis, da estrutura orgânica do município de Manaus, a fim de que não haja nenhuma solução de continuidade a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, é preciso deixar muito claro que não haverá nenhum embaraço, nenhum óbice ao alcance de qualquer informação pública inerente aos trabalhos da administração municipal. Houve uma ampla sinergia entre os membros da equipe, então, a partir de hoje, essas informações elas serão trocadas entre os membros da comissão de transição. E também falamos hoje, nesse primeiro contato, sobre o plano de ação que já foi instituído para que nós possamos entregar toda a documentação que a Lei Orgânica do Município e a resolução do TCE, que trata da transição, assim estabelecem. Hoje também falamos sobre o planejamento estratégico que Manaus possui, é um planejamento estratégico desenhado até o ano de 2030, a fim de que o prefeito eleito possa, dentro da sua equipe, verificar aquilo que já está em curso na municipalidade. Outro, sim, um tema muito caro ao prefeito Arthur Virgílio, e ele pediu que isso fosse tratado nessa nossa primeira reunião, foram as ações de combate à pandemia do Covid-19. Então, foi relatado pela subsecretária da Secretaria Municipal de Saúde todas as ações de enfrentamento à Covid-19 e, com certeza, no time da transição serão repassadas as informações alusivas a estoque de EPIs, as ações de enfrentamento, as unidades básicas de saúde que estão abertas, o regime de funcionamento, toda a pleiade de profissionais envolvidos no enfrentamento da pandemia, que, infelizmente, não encerrará em 31 de dezembro de 2020. A pandemia, ela permanece. Então, nós precisamos que essas ações de enfrentamento, elas tenham continuidade. Então, essa é a mensagem inicial. Eu queria aqui também agradecer a absoluta sinergia proporcionada pela equipe liderada pelo Dr. Tadeu Souza, e estaremos aqui nessa tônica determinada pelo prefeito, no sentido de ceder, promover, proporcionar todas as informações necessárias, porque Manaus não pode parar. Muito obrigado. Silva, coordenador da equipe de transição. Com a comissão do prefeito eleito, é um trabalho de cooperação, não é um trabalho de auditagem, e essa primeira reunião a gente teve a oportunidade de já ter acesso a muitas informações. A equipe do Dr. Rafael, a equipe do atual prefeito, já vem fazendo a compilação e a sistematização das informações necessárias e que serão fornecidas ao Tribunal de Contas. E, em vista da exiguidade dos trabalhos que foram impactados com a mudança do calendário eleitoral, foi de salutar importância a antecipação do trabalho da comissão, que antes mesmo da publicação do decreto, que ocorreu na última terça-feira, já vinha realizando os trabalhos prévios, visando a eficiência na transferência do poder municipal. Muito obrigado, senhor Tadeu Souza. Identifique-se, por favor, tá, amigo? Boa tarde a todos. Procurador, senhor Tadeu. Em uma entrevista em julho, o vice-prefeito eleito, Marcos Rota, ele destaca um item que chamou muita atenção naquela ocasião,
onde ele diz que a Prefeitura esquece de falar de 2,5 bilhões em empréstimos. Inclusive, eu posso até ampliar aqui o que foi dito. Ninguém sabe como está o equilíbrio fiscal da Prefeitura. Isso é uma caixa preta. Esse item, você acabou de falar que não existe uma auditoria nesse momento, em sim um conglomerado de informações que vão chegar, mas essas palavras do vice-prefeito eleito vai ser pontuado dentro dessa reunião nesse momento? Obrigado. Oi. Seu nome e o veículo, por favor, amigo. Juliano Augusto, Agência Zuca Brasil. Muito obrigado. Augusto, o trabalho da comissão é um trabalho eminentemente técnico e especificamente sobre operações de crédito, sobre capacidade de endividamento, isso está sendo construído. E, como eu falei inicialmente, a gente não tem a pretensão e nem o objetivo da comissão fazer auditoria, mas sim levantamento documental, fazer uma fotografia do momento em que ocorre a mudança da titularidade do poder municipal. Por favor, vamos à segunda pergunta. Identificação, nome e veículo, por favor. Para que todo o trabalho seja concluído. Por favor, direcionem também a pergunta, ok? Israel, o trabalho, como eu falei anteriormente, da comissão, ela está sendo premido, impactado pela mudança do calendário eleitoral. Praticamente, hoje é a primeira reunião formal, apesar das tratativas iniciais que já estavam sendo realizadas por mim e pelo Rafael, e praticamente nós temos, antes da diplomação que vai ocorrer dia 18, temos apenas 8 dias úteis. Depois da diplomação até a posse, temos apenas 6 dias úteis, né? E em condições normais, com eleição de primeiro e segundo turno no mês de outubro, as comissões têm todo o mês de novembro e todo o mês de dezembro para fazer esses trabalhos. E, infelizmente, estamos com essa missão de tentar fazer a organização, a sistematização e a compilação das informações nesse exíguo prazo. Eu irei tomar a iniciativa de fazer uma exposição de motivos ao presidente do Tribunal de Contas do Estado e fazer um requerimento para que a gente consiga uma ampliação no prazo para a conclusão e entrega dos trabalhos, que, de regra, pela resolução do Tribunal de Contas, os trabalhos teriam que ser entregues em 5 dias após a posse do prefeito, o que vai ficar bastante apertado. Especificamente em relação à agenda de trabalho, hoje foi feita a construção de uma agenda com o objetivo de acelerar os trabalhos, criamos subcomissões temáticas por tema, tipo governadoria, que inclui o trabalho da Casa Civil, da Comissão de Licitação, Casa Militar, Secretaria de Comunicação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana é uma outra subcomissão, e vamos criar nos próximos, a partir de amanhã, agendas setoriais, junto com os titulares das pastas, visando exatamente a aceleração do trabalho da comissão. Contraditórias. O prefeito estava dando uma entrevista coletiva agora no terminal e ele fala que a prefeitura de Manaus é a menina dos olhos do ministro do Tesouro, porque ele organizou as finanças e organizou também o sistema previdenciário. Em entrevista ao portal, o sucessor do Arthur disse que vai receber a prefeitura com uma dívida de mais ou menos 2,5 milhões. Eu queria ver com vocês, tanto com o Tadeu quanto com o Rafael, quem é que está falando a verdade, pelo que já foi apurado. Veja, como é seu nome? Daniela. Daniela, não nos cabe, enquanto comissão de transição, fazer juízo de valor sobre a fala, seja do prefeito Arthur Virgílio, seja do candidato eleito. Nos cabe, enquanto comissão de transição, apurar efetivamente todos os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e de estrutura administrativa, a fim de passar para a administração que se iniciará dia 1º de janeiro.
Então, a perspectiva de operações de crédito que foram feitas, a perspectiva do equilíbrio atuarial da Manaus Prev, que foram os dois itens que a que você se referiu na pergunta, eles serão objeto de apresentação para a comissão de transição. Tá? Então, os dados serão oportunamente fornecidos e, reitero, não nos cabe aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre as falas a que você se referiu. Tá, a saúde financeira da Prefeitura. Veja, a Prefeitura de Manaus ela ostenta índices bastante positivos em todos aqueles indicadores da Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Esses dados eles são públicos e todos os elementos que ensejam a apuração desses indicadores, eles serão objeto de entrega, de apresentação também na comissão de transição. Tá? Mas o que posso adiantar, sem, claro, aqui ter a pretensão de indicar com precisão números, é que Manaus hoje, um exemplo, em nível de limites com gasto de pessoal, está muito longe de limite prudencial, tá? Do que a gente observa em outros entes federados. Então, eu posso assegurar que o prefeito Arthur, durante esses 8 anos de mandato, ele se preocupou demais, né, e montou uma equipe para isso, com a saúde financeira do município de Manaus. Não fosse a saúde financeira, nós não teríamos a oportunidade de fazer absolutamente todos esses avanços em diversos setores, como planejamento de obras, etc., que o prefeito vai entregar até dia 31 de dezembro. Mas todos esses dados, repito, eles serão fornecidos a partir de hoje para os membros da comissão de transição. Qualquer um dos dois que se sente apto para responder pode ficar à vontade. Eu queria saber, vocês estavam falando ainda há pouco sobre o curto prazo, né, de reuniões que vocês vão ter para fazer essa transição, enfim, para que a nova gestão tome ciência de como está a atual gestão. Eu queria saber se há possibilidade, considerando que há esse tempo muito mais curto, de prorrogar esse tempo para ano que vem, talvez, ainda haver algumas reuniões, ainda acontecer alguns encontros da comissão para que não fique nada faltando, porque existe essa possibilidade de ser uma transição menos eficiente, vamos dizer, do que foi em anos anteriores, por conta do tempo? Tamires, como eu falei inicialmente, o doutor Rafael e a equipe de transição do atual prefeito, eles estão no trabalho de levantamento de dados há mais de 3 semanas. Isso vai facilitar muito o trabalho da comissão. A comissão está se reunindo pela primeira vez hoje, mas os trabalhos de compilação e sistematização de indicação dos elementos previstos na resolução do TSE, eles já estão muito, muito adiantados. Quanto à dilação dos trabalhos, na verdade, os trabalhos da comissão vão se encerrar com a posse do novo prefeito. Possivelmente, eu já falei anteriormente, a gente vai fazer um arrazoado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado para que o trabalho de conclusão e a entrega de relatório, que pela resolução é previsto o prazo de 5 dias, a gente vai fazer essa comunicação à presidência do Tribunal de Contas para que esse prazo seja dilatado. Mas a prorrogação dos trabalhos ela não seria possível. E penso que, apesar da exiguidade do prazo e a determinação da equipe do atual prefeito, o aumento do quantitativo de pessoas trabalhando na comissão, a criação das subdivisões, das subcomissões temáticas, vai ser suficiente para a gente vencer a questão do prazo do tempo, tá bom? A publicação quase mais de 20 milhões de reais. Seria uma tentativa de engessar os recursos na administração do prefeito Davi Almeida? Você entendeu a pergunta?
Encosta um pouquinho mais no microfone, querido, por favor. Levando em consideração as recentes contratações... Eu pra entendi, limpeza eu pública, entendi. Você entendeu? Eu entendi. Obrigado. Então. É o portal AM1. Qual é o Isso, nome? Jonas Wesley. Jonas. Jonas, o trabalho da comissão é um trabalho de agentes técnicos, um trabalho de muita cordialidade, né, de profissionais do serviço público e eventuais juízos de valor sobre contratação, liquidação de pagamento, aspectos de contrato de concessão não fazem parte do trabalho da comissão. E, se você me permitir, eu prefiro não fazer juízo de valor sobre eventual matéria jornalística que tenha saído sobre eventual contrato, tá bom? Para prorrogar por 15 anos 2 contratos sem licitação, no caso das empresas Tumpex e Marquills. E eu pergunto isso porque é algo que antecede a comissão, mas que vai afetar os trabalhos do novo gestor. Veja, eu vou repetir aqui o que eu disse anteriormente, que nós estamos aqui na condição de membros da comissão de transição da atual gestão e membros da comissão de transição indicados pelo prefeito eleito. Em relação a contratos da atual gestão que foram aditivados, prorrogados recentemente, como esse a que você se refere, todos eles têm uma construção, um embasamento técnico e jurídico. Então, esses embasamentos e os respectivos termos e contratos serão todos repassados para a comissão de transição. Tá? Então, não haverá nenhum tipo de óbice ou embaraço na apresentação, no fornecimento dos elementos que conduziram aos contratos que fazem parte da administração municipal. Pessoal, só para avisar, essa é a última pergunta, tá bom? Boa tarde, Jaqueline Fará, da Band. Eu queria que vocês detalhassem um pouco mais, como o nosso colega pediu há pouco, só que acho que vocês responderam a outra pergunta, porque a maioria das pessoas estão perguntando sobre a questão fiscal, e vocês já deixaram claro que vocês ainda não vão falar sobre isso. Eu queria saber o que mais, além da área fiscal, será feito na equipe de transição. Por exemplo, o que vocês vai receber da CEMED, entendeu? De todas as da Censa, o que vocês esperam receber um relatório sobre que tipo de situação, se não é a fiscal, já que vocês já deixaram claro que não vão falar em relação à área fiscal ainda. Obrigada. Veja, eu agradeço a pergunta. Qualquer prefeitura, sobretudo uma cidade também como Manaus, que é uma cidade-estado, ela tem muita complexidade nas suas estruturas. Então, nem só do aspecto, é claro que o aspecto financeiro, contábil e fiscal, ele é muito importante, porque é com ele que nós vamos conseguir a consecução das políticas públicas, mas, como você afirma, há um universo de políticas públicas que envolvem a estrutura administrativa de uma prefeitura. Então, houve-se por bem fazer uma segmentação dos trabalhos da comissão, por proposta do Dr. Tadeu, exatamente para que nós tenhamos subcomissões temáticas. E falemos aqui de algumas. Nós temos uma política educacional em tempos de pandemia. Então, é preciso que os membros que vão repassar ao candidato eleito a atual política educacional saibam aquilo que está sendo desenvolvido no ano de 2020, de maneira híbrida, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos serviços educacionais. Nós temos, de outro lado, a subcomissão que tratará dos aspectos inerentes à saúde. Então, também temos toda a rede de assistência da atenção básica do município de Manaus e nós temos também as políticas específicas de enfrentamento à Covid-19. Nós temos outra subcomissão, que é uma subcomissão de infraestrutura e mobilidade urbana. Manaus é uma cidade complexa, horizontalizada, que tem toda a sua estrutura viária e de deslocamento de pessoas que precisa ser muito bem compreendido.
a partir do dia 1º de janeiro, a cidade continua. Então, a estrutura de vias, a estrutura de saneamento, a estrutura de fiscalização de trânsito, a estrutura de transporte coletivo, ela permanece. Além desses, nós temos questão de coleta de lixo e limpeza pública, nós temos questões inerentes à própria administração, que são intrínsecas à previdência de servidores públicos. Então, é muito complexo, tá? São muitos elementos. É claro que, sem orçamento, não é? Sem o aspecto fiscal, você não consegue alcançar essas políticas públicas, mas a equipe liderada pelo Dr. Tadeu é uma equipe que tem expertise técnica, os seus membros têm expertise técnica em diversas áreas e, exatamente a partir de hoje, nós estamos promovendo a sinergia entre os membros da comissão, dada a sua expertise técnica, com os nossos membros e com os nossos secretários municipais, a fim de que eles tenham amplo conhecimento das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas atualmente pela administração municipal. Essa é a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, essa é a tônica que os membros da atual gestão estão imbuídos de adotar daqui para frente, e é isso que, ao final dos trabalhos, nós objetivamos. O que se espera ao final da transição? Que não haja solução de continuidade, que a equipe que está entrando receba o bastão da equipe que está saindo, absolutamente sabendo em que condições a corrida deve ser feita.